Decisão, Vasco pega a equipe do Fortaleza hoje em São Januário, tentando não igualar a sua pior série no século XXI. Por 3 oportunidades, o Vasco ficou 10 jogos sem vencer uma partida desde o ano 2000. E o Vasco está nesse momento a 9 jogos sem vencer. Detalhe, temos aí bastidores pegando fogo. O Souza teve a sua saída anunciada do Vasco de maneira oficial ontem e o jogador abriu uma caixinha no Instagram para poder abrir para a torcida fazer perguntas e ele foi esclarecendo alguns temas importantes. Vocês vão saber do que se trata já já. Edmundo volta aí a alfinetar o presidente Pedrinho. Todas as informações da partida entre Vasco da Gama e Fortaleza e também a situação do nosso centro de treinamentos. Essas e outras informações vocês vão ouvir aqui após a vinheta. Sejam bem-vindos aí ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, entrando no ar a nossa primeira edição. Like aí no começo do vídeo que já ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aí no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações e sigam o nosso perfil oficial lá no Instagram, beleza? Para começar a brincadeira, galera, vamos falar aqui a respeito do Souza. O Souza abriu uma caixinha de perguntas e olha, tudo indica que o que eu trouxe de informação para vocês, na verdade de feeling meu, no vídeo anterior, deve se confirmar. São grandes as possibilidades do Souza, inclusive, acabar anunciando em breve a sua aposentadoria. Inclusive, ontem, ele postou um story ali com a sua esposa, brincando ali com o termo noite de aposentados, né? Então, ele mesmo já tá meio que brincando com a situação. Então, é provável, ele não confirme, ele é perguntado sobre isso algumas vezes na caixinha de pergunta, mas é possível que ele anuncie a sua aposentadoria em breve. Vamos uma série de perguntas que ele respondeu na caixinha aqui. Vamos aqui à primeira. Outros jogadores erraram e tiveram chances e você não. Por quê? Essa aqui foi uma primeira pergunta, a resposta do Souza. Existe um ditado que diz, o peixe morre pela boca. Eu fui esse peixe. Meu desejo de voltar e a empolgação fizeram falar demais. Não cumpri. E quando voltei, já tinha 99% de rejeição. Quem é rejeitado não pode errar. No final de tudo, quem vai querer abraçar alguém que já é desprezado pela maioria? Ou seja, ele reconhece que a grande rejeição e muito dessa passagem não ter dado certo no Vasco é culpa dele mesmo e pelas promessas que ele havia feito anos atrás, quando ele voltou já num outro contexto. A maioria da torcida não o queria e aí o clima não ficou bom. E ele acabou cometendo também alguns erros e aí a galera já não queria mesmo, então a situação ficou insustentável. Então essa é a primeira pergunta que ele responde. Segunda, com Fernando Diniz você acha que conseguiria jogar? E aqui vem uma lamentação do Souza e ao mesmo tempo uma revelação de um bastidor. Futebol não existe ciência exata, mas sempre quis trabalhar com ele por acreditar que ele extrai o melhor do atleta e gosta de jogar futebol. Não tem medo do erro e etc. Acho que poderia ajudar sim, e na verdade até criei expectativas, mas após o abraço que ele me deu ontem, a palavra foi, me desculpa, quando cheguei a decisão já estava tomada. Eu agradeci, desejei boa sorte e disse que acredito muito que ele possa nos tirar dessa situação. E falo para vocês, se ele não elevar o nível do nosso elenco, ninguém mais eleva. Só peço que tenham paciência, Diniz é muito diferenciado. Eu sou muito fã do Diniz, já falei isso aqui algumas vezes. Tem uma galera que fica se prendendo em umas coisas bobas aí, de saída de bola. O Diniz é muito mais do que isso. E eu tenho grandes convicções que esse elenco vai começar a virar a chave agora na mão dele. Eu tenho exatamente a mesma opinião que o Souza, tá? Terceira resposta e terceira pergunta. Se você pudesse voltar atrás, o que você não faria de novo ou faria diferente? Aqui é uma pergunta sobre a carreira dele como um todo, e aqui vem uma polêmica sobre o Edmundo. Primeira questão, não teria dito que voltaria antes. Ele até botou numa caixa maior essa primeira resposta. Segundo, não teria falado verdades sobre o Edmundo, porque a torcida não sabe diferenciar o atleta vitorioso que ele foi do terrível ser humano que ele é. O resto faria tudo igual.
Então ele só fala que tem 2 arrependimentos na carreira. De ter ficado prometido que ia voltar ao Vasco antes, só conseguiu voltar depois. E de ter lá no Charla Podcast ainda, ter falado do Edmundo naquele período que eles trabalharam juntos em 2008. E ele fecha aqui com um texto forte. Observação. Para mim, ele é um covarde. Espera as coisas darem errado para matar. Ele era assim também no final da carreira. E cravo mais uma vez porque eu estava dentro do dia a dia e vocês não. A primeira descida do Vasco em 2008 foi culpa dele. Veio em final de carreira também, não ajudou em nada e pelo contrário, matava os atletas que estavam jogando ao lado dele. E o tempo não mudou para ele. Continua sendo covarde e espera as coisas darem errado para botar a cara. Por que não assume um cargo dentro do clube? Ele deixa esse questionamento aí pra gente refletir. Beleza? Agora, outra questão. Vai encerrar a carreira? E ele responde: estou orando, pois quero fazer a vontade de Deus e não a minha. Se ele disser continua, tem que dar alguns sinais claros. Mas não nego que viver 100% por reino mexe comigo. Só preciso entender o tempo. E isso Deus vai me confirmar. Outra pergunta que ele respondeu: de qual forma você acha que poderia contribuir para o bem do Vasco? E aí ele respondeu: já ajudo e espero continuar ajudando. Falar de Jesus e instruir esses meninos a ter uma vida em Cristo. E pretendo ajudar nas questões emocionais, finanças e dar um destino para que eles, se assim me for permitido. Vivi 8 anos da minha vida debaixo dessas arquibancadas e sei o que se passa no coração de cada um deles. Tem até uma foto dele dando uma palestra. Eu acho que de fato ele e outros ex-jogadores são muito importantes nisso, dar palestras, estar com os meninos da base, né? Comparar, mostrar a carreira, falar dos erros, falar dos acertos, independente de seja o Souza ou não. Eu acho que é muito válido você ter jogadores tendo esse contato com os meninos da base, principalmente os formados em São Januário. E mais uma vez, o Souza aqui reconhece um erro dele e tem a ver com a entrevista que ele me deu lá no Futebolaço Podcast. A pergunta da caixinha foi a seguinte: no podcast você falou que sobrava jogando aqui no Brasil. Por que não aconteceu isso? Primeiro ele tira um trecho de um print, né, nas redes sociais de um site chamado Biblia1.com, que diz assim, ó: a soberba procede à destruição e a altivez do espírito procede à queda, que na verdade é um versículo bíblico, tá lá em Provérbios 16, 18. Ele mesmo reconhece ali que ele foi um pouco orgulhoso e soberbo. E aqui vem as próprias palavras dele: minha vontade de voltar era tanta que fui soberbo em minhas palavras. Porém, eu continuo achando que eu não sobraria jogando no Vasco. Mas no Vasco eu poderia ser útil. Tá? Ele ainda acha que teria condição de contribuir, mas ele mesmo reconhece que foi soberbo e de que não teria condição de sobrar no futebol brasileiro com o nível que ele tem hoje e no próprio Vasco. Mais uma caixinha de pergunta aqui: você acha que o Vasco briga para não cair esse ano de novo? E aí ele responde: deixa o Diniz trabalhar e vocês vão ver que o o Pedrinho falou não é nenhuma loucura. O Vasco fica assim entre os 8. Elenco tem qualidade, só que a falta de confiança e não ter uma ideia de jogo ofensiva e corajosa fazia com que o elenco parecesse muito pior. Agora eu sou o torcedor e peço, por favor, deixem o cara trabalhar que os resultados vão vir. E afirmo novamente com a mentalidade do Diniz e o pouco que vi: se ele não der jeito, o que eu acredito que vai dar sim, ninguém mais dá. Então, se algo não correr conforme o esperado no início, não matem, nem pressionem o presidente para mandar ele embora. Deixa ele trabalhar, tá? Então não tem nem sentido o Souza ficar fazendo média com o Diniz aqui. Ele teve o contrato rescindido, ele não depende do Diniz para nada, ele não precisa ficar bajulando o Diniz com o interesse de ser utilizado, ele já saiu do Vasco. Então vejo com muita sinceridade as palavras dele aqui. E agora outra pergunta: como você considera a gestão do Pedrinho? E aí ele responde: baita de um ser humano, com ótimas intenções de ajudar o Vasco. Acertou e errou como todos que estão no cargo dele acabam cometendo. Mas sem dúvida alguém que quer o melhor para o clube e está trabalhando nos bastidores para que isso aconteça. E ele faz uma observação aqui que cabe uma reflexão nossa: só acho que nos erros que eu também poderia cometer se estivesse na posição dele, está tomando pancada por erros de terceiro. Ele meio que coloca na conta
de problemas de terceiros que trabalham na gestão, independente de ser terceiros ou ser o próprio Pedrinho, tudo que acontece no Vasco, a responsabilidade é dele porque ele é o presidente. Isso aí é inquestionável. Mas na visão do Souza, ele acaba tomando pancada mais por erros de terceiros que trabalham na gestão do que propriamente dele. Ele não citou nome, e aí eu não vou ser eu aqui que vou ser leviano de dizer quem é. É o pessoal das finanças? É quem trabalha no departamento de futebol? É o departamento médico? Não sei, mas o Souza meio que diz que algumas pancadas que ele toma é por erro de terceiros que trabalham na gestão, tá? Caminhando para o final aqui, como foi a rescisão com o Vasco e o que você pensa da decisão da diretoria? Foi muito respeitoso de todos os lados. Acho que se não pensavam em me utilizar, não haveria porquê de eu continuar. Eles foram muito sinceros e espero que os ajustes que o clube está fazendo possa trazer resultados bons. Todos nós desejamos ver o Vasco vitorioso de novo. Só gratidão a Deus e respeito ao clube por tudo. E aí, enfim, aqui tem uma outra pergunta que é sobre quem seriam os melhores titulares. Eu vou cortar aqui. Bom, um desabafo ou alguns desabafos, né, algumas perguntas que o Souza abriu ali, deixou a galera fazer pergunta, ele foi selecionando e foi respondendo. Interessante, vários temas aqui, ele reconhece que foi um pouco soberbo, reconhece também que ter prometido que voltaria numa época e acabou voltando depois. Isso acabou jogando muito contra e não dá para criticar o torcedor que reclamou disso. Por outro lado, teve até uma caixinha que eu acabei não trazendo para cá que eu esqueci, que é sobre a questão de, e se você tivesse voltado 3 anos antes, que de fato ele estava até bem, que é quando ele sai do clube árabe, que ele toma ali um calote, ele acaba ganhando essa ação na FIFA depois e vai para o Besiktas. E aí ele fala de questão financeira, da própria situação do Vasco que não havia estrutura e de que no final de contas você tem que pesar essas coisas, porque às vezes você nem consegue a identificação do ídolo e ao mesmo tempo você deixa de fazer a tua vida financeira e depois você não consegue nem ajudar a tua família e nem outras pessoas e ainda acaba se queimando. E dá para pegar como exemplo isso que ele falou, o Alex Teixeira. O Alex Teixeira teve todas as boas intenções, voltou numa idade ainda muito boa, 31 para 32 anos, lá na Série B de 22, que é exatamente o período que o Souza é cobrado para ter voltado ao Vasco, naquela Série B ali de 22. E o que acabou acontecendo com o Alex Teixeira? Ele poderia ter continuado a carreira dele por outros mercados, ganhando ainda uma boa grana. Ele abriu mão de muito dinheiro, chegou no Vasco e falou, paga o que vocês puderem pagar aí. Ele não conseguiu performar, isso é fato, 22, 23, mas o que acabou acontecendo? Hoje ele é uma pessoa que a maior parte da torcida olha de olho atravessado, inclusive muitos nem carinho mais pelo Teixeira tem, e ele acabou abrindo mão de dinheiro, abrindo mão de fazer outras escolhas que talvez financeiramente e profissionais fossem melhor para ele, nessa questão de identificação, de idolatria, que ele não tem mais, tinha uma identificação que poderia caminhar para uma idolatria nesse retorno ao Vasco, e ele acabou ficando sem uma coisa nem outra. Hoje é super queimado com a torcida e abre mão de projetos financeiramente e economicamente melhores para eles, talvez até projetos esportivos superiores. Então é muito complicado. O torcedor tende a olhar as coisas só pelo seu umbigo, né, pelo aquilo que é melhor para nós como torcedores, mas os atletas têm sim que pesar na balança esse outro lado. Que é um exemplo, eu estou surpreendido com a vascainidade do Diego Souza. É bizarro como ele é vascaíno, como ele fica bolado. Dá para ver pelo programa dele lá, ele é muito, muito Vasco. E o que não encaixa é por que esse cara que é tão Vasco, de ir para São Januário, de não perder jogo do Vasco, ele teve a oportunidade de voltar e nunca voltou ao Vasco. E eu acho que tem muito a ver com essa separação de saber entender o profissional, o jogador de futebol e o indivíduo, né? Aquela criança, aquela pessoa que é apaixonada pela instituição. Eu tenho certeza, por conhecer mais o Diego Souza agora, pós-carreira, que ele é extremamente apaixonado pelo Vasco, mas ele acabou pesando. Cara, eu vou voltar pro Vasco agora. Caminhão de salário atrasado, time ruim, entendeu? Vou ficar tomando porrada aqui porque eu já também não jogo mais o mesmo futebol de outrora. Vou acabar arranhando aquela imagem que foi construída de mim de 2011. O clube vai gerar dívida comigo, eu vou deixar de receber mais e jogar num clube numa estrutura melhor. E no final de contas eu ainda vou sair prejudicado. Então assim, eu acho que eu tenho quase certeza que foi isso que acabou acontecendo com o Diego Souza.
Então, assim, a gente tem sempre que pesar as coisas do nosso ponto de vista como torcedor. A gente quer saber o que é melhor pro Vasco e pra gente, mas hoje eu começo a entender um pouco melhor esse lado dos atletas também. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Belezinha? Vamos virar a chave agora, vamos falar do jogo entre Vasco e Fortaleza e dar uma pincelada em outros temas. Antes, lembrar vocês aí que a Betfair é a patrocinadora master do Vascão da Gama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua apostinha no jogo de hoje, corre na Betfair. Link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, agora eu vou deixar também com vocês um trechinho do Edmundo, falando aí com o Edmundo, que o Pedrinho o traiu, que ele ficou muito decepcionado, enfim. Então vou deixar com vocês o Edmundo dando essa alfinetada aí também. Pedrinho me traiu, ele é traidor. E eu não tolero, porque eu nunca traí ninguém. Eu posso ser todo errado. A minha mulher eu já traí, é verdade. Eu posso ser todo errado, mas esse defeito eu não tenho. Bom, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Como eu já disse, isso é um problema pessoal e particular deles. Não sei quem tá certo, quem tá errado. Eles são adultos e eles que se resolvam a questão deles lá. Beleza? Para fechar, galera, vamos falar agora da partida entre Vasco e Fortaleza. O Fortaleza não tem o Tinga não foi relacionado para a partida, e o Vasco tem o retorno do Maurício Lemos. O Fernando Diniz deve levar a campo exatamente a mesma equipe que jogou contra o Lanús. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo e Piton na linha de 4. 2 volantes, Tietchan e Hugo Moura, Felipe Coutinho como armador, Nuno e Ryan nas beiradas e o Verratti no comando do ataque. Tá? Jogadores pendurados, tomando terceiro cartão amarelo, hoje estão fora do duelo contra o Fluminense na próxima rodada. Hugo Moura, Paulinho, Verratti, Jair e Piton fora. Payet e também o Lucas Freitas muito próximo de um retorno, e o Estrela e o David ainda com problema lá nas cirurgias. Já o provável time do Fortaleza, bom time, João Ricardo no gol, a linha de 4 deles ali, lateral direito Mancuso, zaga Davi Luiz e Gustavo Mancha, lateral esquerdo Gaston Ávila, 2 volantes, Paul Fernandes e Matheus Rosseto, e o armador Pochettino, gosto muito. Tripé de atacantes, Pikachu na direita, Breno Lopes na esquerda, no comando do ataque o Lucheiro. Lembrando que a equipe do Fortaleza jamais venceu o Vasco em São Januário, tá? Quem está fora? O Fortaleza não tem o Moisés, o Diogo Barbosa e o Zé Wellison, todos do departamento médico, e aí já é um problema deles lá. O Caleb e o Lucheiro, tomando amarelinho hoje, ficam fora do próximo jogo. A arbitragem, Anderson Daronco, é ele que vai apitar o jogo hoje. Assistente 1, Rafael da Silva Alves. Assistente 2, Thiago Augusto Capes Diel. E no VAR, Márcio Henrique de Góes. Tá feito o registro aí da arbitragem. Beleza? Então é isso, galera. Tô muito empolgado para ver o jogo logo mais. Eu nutro muitas expectativas do Vasco em cima do trabalho do Diniz. Essa vitória saindo hoje seria contra um baita adversário. Daria muita moral. O Vasco interromperia essa sequência aí de resultados ruins. Numa vitória, se o time jogar bem, como foi o primeiro tempo lá do Lanús, traz confiança, o time vê que dá para jogar assim, consegue converter. Tem um jogo acessível pela Copa do Brasil contra o Operário, tem tudo para engatar aí a segunda vitória, classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil, botar um dinheiro legal no bolso, e aí vai fazer um clássico com o Fluminense. É aquele famoso bola búlica. O Diniz conhece muito o time do Fluminense. O Vasco, de repente, consegue uma vitória num clássico ou até um empate, começa a engatar uma sequência de resultados, pega o Melgar em São Januário, tem tudo para vencer, vai ser um jogo com emocional muito pesado. O Melgar vem para o Rio de Janeiro, por exemplo, só do empate para classificar em segundo. Porém, se o Vasco vem de uma série de vitórias e o time ganhando confiança nesse período de jogos que a gente vai ter agora, pode chegar muito confiante, conseguir até uma vitória tranquila e terminar dessa sequência. Se o Vasco classifica na Sul-Americana, classifica na Copa do Brasil, ganha o Fluminense, só até empata ganhando hoje do Fortaleza, fecha essa sequência, o Diniz sai grandão, ele recupera a autoestima da equipe e vai fazer um clássico aí contra o São Paulo, tá? Depois ele fecha contra o Bragantino. Eu não lembro agora se é primeiro o Bragantino e depois o São Paulo. Eu sei que tem uma pausa de 10 dias entre um jogo e o outro pela data FIFA, e o jogo do Bragantino em São Januário, do São Paulo é fora. Eu acho que é primeiro o São Paulo e ele fecha depois com o Bragantino, e aí vem a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, tá? Então eu vejo com muito bons olhos sim o retorno do Diniz,
falei várias vezes e vou manter a minha opinião, esse é o melhor elenco que o Vasco tem desde 2017, se não for desde 2012, porque se você pega peça por peça, esse time eu acho que ainda é melhor do que o time de 2017, tá bom? Então o time tá jogando mal, o emocional tá uma merda, o trabalho coletivo é horroroso, mas peça, jogador, o time tem, tá? Falta agora a gente conseguir extrair o melhor desse elenco, que eu vejo o Fernando Diniz talhado para conseguir fazer isso. E reitero, que eu vejo esse elenco muito mais montado para o perfil do Fernando Diniz, que tem a ver com o que o Souza falou, que é um time que joga de maneira ofensiva, sem medo de atacar, sem medo de errar. Você pega o Vasco, tem mais jogadores com características de construir alguma coisa com bola do que ficar defendendo e marcando. Acho que falta um pouquinho de saúde e força nesse time, mas enfim, eu vejo sim potencial, o que não quer dizer que a gente não precisa reforçar, a gente precisa sim reforçar na janela do meio do ano, mas dá para fazer muito melhor do que vem sendo feito com esse elenco, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais eu volto com o nosso pós-jogo, tamo junto.